Estamos de volta com o seu Amazônia Agora e ontem foi uma data super especial para todos os acrianos. 17 de novembro de 1903, o Brasil venceu a guerra contra a Bolívia e finalmente o Acre foi anexado ao território brasileiro e ontem completaram 112 anos desde a assinatura do Tratado de Petrópolis. E eu e o repórter cinematográfico Gilberto Sampaio fomos às ruas conversar um pouquinho com os acrianos a respeito dessa data. Vamos conferir. A história está na ponta da língua. Eu acho que todos os acrianos deveriam saber dessa história, que o território acriano era da Bolívia. Daí, com bastante luta, o povo brasileiro conseguiu o território acriano trazer para o Brasil e tudo mais com o Tratado de Petrópolis. Por isso que hoje ele é uma data muito importante para nós acrianos. 17 de novembro de 1903. Foi nessa data que os brasileiros, liderados pelo gaúcho Plácido de Castro, venceram a guerra contra os bolivianos e conquistaram o território do Acre. A guerra chegou ao fim, marcada pela assinatura do Tratado de Petrópolis, que anexou definitivamente o Acre ao Brasil. A história é lembrada pela Revolução Acreana, mas o que pouca gente sabe é que até a conquista do território, pelo menos 3 fases foram essenciais na história do Acre, e um amazonense teve papel importante nessa conquista. Nós temos aí 3 fases. Temos a fase de José de Carvalho, a fase de Galvez e a fase de Plácido de Castro. José de Carvalho, que era um funcionário da superintendência do Amazonas aqui no Acre, foi o primeiro a se manifestar contra a presença boliviana no Acre. Que a presença boliviana, na verdade, ela se dá a partir da instalação da aduana de Puerto Alonso sobre a chefia do ministro José Paravicini, que trouxe uma delegação, depois de algumas tentativas da Bolívia, mal sucedidas anteriormente, e veio para o Acre e conseguiu fundar a cidade de Porto Acre, instalar a aduana e estabeleceu alguns critérios para a exploração da borracha, como a exploração racional, né? Porque até então se utilizava a machadinha para extrair o látex das árvores. Esse procedimento ele matava a árvore e aí passou a se utilizar, ele introduziu o uso da faca, a abertura do rio Acre para navegação de navios amigos, a instalação da arrecadação de imposto pela Bolívia, o que representou a redução dos impostos para o governo do Amazonas, e isso causou o descontentamento não só dos seringalistas da região, como dos comerciantes e do governo do Amazonas. Por conta disso, apoiado pelo governo do Amazonas, José de Carvalho intimou, com o apoio, né, de José Martins e de outros funcionários do governo do Amazonas, intimou os bolivianos ali instalados, no caso Moisés Santivanês, que havia sido deixado pelo fundador da cidade de Puerto Alonso, Dom José Paravicini, a se retirar da região de Puerto Alonso. Ali era o primeiro momento de expulsão dos bolivianos e de manifestação dos brasileiros contra a presença política e militar dos bolivianos no Acre. Com a saída do amazonense José de Carvalho da Superintendência do Amazonas no Acre, outros personagens importantes surgiram para mudar a história. Após a saída de José de Carvalho, mesmo o governo boliviano pressionando o governo brasileiro pela posse do Acre, o governo boliviano nos bastidores articula com uma outra personagem, que é Luiz Galvez Rodrigues de Arias, para que ele venha para o Acre e aqui ele organize um governo para garantir a posse do território. Não mais como o território brasileiro, mas como um Estado independente. E assim aconteceu. Galvez, quando chegou ao Acre, ele proclamou o Estado independente do Acre, convidou os seringalistas para compor esse governo, né? Criou ministérios, ou seja, criou toda uma estrutura político-administrativa, mas também, mais uma vez pressionado pelo governo boliviano, o governo federal obrigou o governo do Amazonas a tomar uma decisão e a depor Galvez do cargo de presidente. Então,
Galvez também se retira de cena por pressão do governo boliviano e por orientação do governo federal. Entra em cena então o ex-militar, né, gaúcho, José Plácido de Castro, que dá início no dia 6 de agosto em Chapuri, ou Mariscal Sucre, exatamente na data de comemoração do aniversário da Bolívia, a última fase dessa insurgência, desses levantes contra a presença boliviana no Acre. 112 anos. Para uma pessoa comum, essa data pode simbolizar família, a construção de uma carreira, realização de sonhos. Mas e para um estado tão jovem quanto o Acre, o que essa data representa? Hoje, o estado trilha o caminho do desenvolvimento e já conta com uma população estimada em mais de 790 mil pessoas. E o que será que cada um desses acreanos sonha para o futuro do estado? O que eu acho que está faltando para a gente é conscientização. A gente vê que o estado está crescendo e não faz nada. A gente não está tendo certo respeito pelo crescimento da cidade. O que eu desejo seja muito bom, que melhore essas coisas, acabe com essas coisas ruins que estão acontecendo aí e melhorar a situação do povo, porque a coisa está caminhando para muito distante, viu? Eu acho o Acre um estado lindo, sabe? Melhorar em questões sociais, como saúde, coisas que acontecem no Brasil todo, né? Claro, e no Acre não seria diferente. Mas, em outros termos, assim, eu acho o Acre um estado lindo, eu acho perfeito, sabe? Tem gente que fala que o Acre não existe, né? Assim, dizem por aí, mas eu acho que o Acre, ele é um local muito bom de se viver, que só precisa mudar mais, ter mais meios de, tipo, diversão, essas coisas, porque aqui só temos um shopping, né, também, e cada vez mudar mais, e crescer mais para as pessoas saber que o Acre existe, né? O Acre realmente está no mapa. Eu tenho orgulho de ser acreano, é um dos melhores lugares para se morar, mesmo com todas as dificuldades, ainda é um dos que tem menores índices de crime. Então eu gosto de ser acreano, gosto de ser brasileiro e tenho orgulho de honrar essa pátria. E é com esse pedacinho da história do Acre que a gente encerra o Amazônia Agora de hoje, mas a gente se vê amanhã. Até lá! A Amazônia é pop porque jacaré empeta capirua. A Amazônia é pop porque o feroz é um Sherlock da paz. A Amazônia é pop porque índio dorme de bubuia. A Amazônia é pop porque nos seus sonhos cabem mais.